De uma situação extremamente grave, né, diante de todo esse altíssimo número de desabrigados, né, por conta das enchentes, evidentemente, lá dos últimos dias, o governo do Rio Grande do Sul agora planeja construir 4 cidades provisórias para abrigar as vítimas. Essas estruturas serão montadas em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e também Guaíba, que são municípios ali que concentram praticamente 65% da população desabrigada, infelizmente. Segundo o governo gaúcho, as estruturas devem ser montadas de forma rápida, mas ainda não há uma previsão de quando ficarão prontas. E nós vamos ouvir agora o que o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, disse justamente sobre esse projeto. Vamos ouvi-lo. É uma estrutura que vai conseguir dar maior conforto para essas pessoas. Então, nós estamos planejando fazer isso a princípio em 4 cidades, né, que representam 67% dos desabrigados, que são Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Guaíba. Claro que para isso, né, nós temos que ter envolvimento das prefeituras municipais também, né, estamos conversando com elas, no sentido de estarmos trabalhando de maneira cooperativa, cooperada, e com isso rapidamente resolver o problema. Muito bem, eu quero ouvir o Guilherme Mendes. Guilherme, de fato aí me parece até uma solução mais adequada. Quer dizer, esse problema será aí... O aeroporto Salgado Filho, a previsão é a reabertura, a previsão setembro, então dá para dar uma dimensão do que nós estamos falando. E é claro que as pessoas precisam ter a prioridade para que elas possam estar em um local seguro, realizar ali as suas refeições, o abrigo da família, também possivelmente dos seus animais. Então essa ideia, e nós já tivemos inclusive aqui, por exemplo, na Copa do Mundo, o estádio do Corinthians, ele teve uma ampliação da sua estrutura, que foi montada especificamente para a Copa do Mundo, depois foi tirada. E isso é muito possível, hospitais de campanha. Então, você acredita que é uma iniciativa bem-vinda, que possa ser provisória neste momento mais agudo, Guilherme? Não, Marcelo, eu acho que sem dúvida é a principal iniciativa, até porque você permite resgatar os núcleos familiares que hoje estão dispersos, como a gente bem viu. Muitas vezes você tem ali um membro da família na casa de um parente, o outro num abrigo, o animal num abrigo destinado a animais, e essas pessoas esparsas, separadas, precisam ser reunidas para que elas, primeiro, restabeleçam suas relações juntas e unidas, possam fazer planos para o futuro, tendo um ponto de apoio onde elas vão ser bem tratadas, alimentadas, estão num ambiente seguro, elas vão poder voltar aos seus lugares de origem, às suas casas devastadas, verificar qual é o atual cenário daquilo que elas deixaram, e a partir daí sim, juntas, com seus membros e com o apoio do Estado, poder reconstruir novamente as suas vidas. O primeiro ponto de toda a política pública, não é dar o teto, restabelecer a moradia. Infelizmente, não tem como se restabelecer as moradias nos locais de origem, dado que grande parte das casas vão ter que ser praticamente reconstruídas. Então, que se faça numa estrutura provisória, mas que as pessoas possam voltar a ter a sua convivência familiar, ter proximamente de novo os seus entes queridos, e aí comecem a estabelecer planos. Hoje é aquilo, né? Não dá, a Mônica comentou muito bem, agora é a hora de fazer planos. Nesses dias que antecederam aqui a nossa fala, a preocupação era salvar vidas, mitigar riscos, né? Cuidar daquelas pessoas em estado mais grave, e agora se estabilizando esse cenário. Primeiro, o segundo passo passa a ser, de fato, planejar. Planejar, e para se estabelecer um plano familiar, nada mais justo e correto que as famílias estejam juntas. E para isso só pode ser via acampamento provisório, no caso, dada a dimensão, uma cidade, né? Não basta um acampamento, não basta um abrigo. Vai ser necessário se construir novas cidades. E muito se faz, né, a relação desse episódio com guerra, se for até em plano Marshall, o governador, evidentemente, mas os números são impressionantes mesmo. De acordo com o IBGE e também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 303 mil edificações residenciais, 800 estabelecimentos de saúde, em 123 cidades, então,
toda essa estrutura foi atingida. Então, se a gente colocar uma média aí de 3 pessoas por família, dá para dar uma dimensão do que nós estamos vivendo lá no Rio Grande do Sul. E, Mônica, eu queria que você falasse então dessa possibilidade. Já existe isso, né, no mundo. A gente sabe que muitas vezes um ginásio é preparado para uma partida de basquete em questão assim de 30, 40 minutos. Claro que a gente está falando agora de uma estrutura que possa abrigar as famílias, mas existe tecnologia para isso e parece ser uma solução de curto prazo que possa abreviar todo esse sofrimento da população. Primeiro eu quero fazer uma correção no que o Guilherme disse que eu disse, porque agora, não é que agora é hora de fazer planos, a hora de fazer planos já foi. O plano tinha que ter sido feito, tinha que estar feito, um plano de prevenção, se não dá para prevenir as chuvas, um plano de prevenção para ter menos enchentes e principalmente um plano de resposta para a população saber o que fazer no minuto zero, estar treinado desde a escola para saber reagir a esse tipo de situação. No Japão, as criancinhas na pré-escola são treinadas para como reagir, qual é a resposta que o cidadão tem que ter. Agora, parabéns, realmente é isso que se espera do governo, porque até agora o que a gente viu foi a falência do Estado, incapacidade de resolver os problemas. E não é só mandar dinheiro. Nós estamos discutindo aqui se o Pix foi, como é que chega o dinheiro, mas é ir muito além. O que se espera do Estado é que ele traga soluções. E essa é uma boa solução, a construção de estruturas para abrigar as pessoas. Mas vai além. Informação, o fluxo correto da informação. Nós vimos aqui no nosso grupo da Jovem Pan, nós tivemos uma conversa sobre aquele decreto que houve uma fake news de que era confisco e ficou todo mundo em pânico e os voluntários lá no Rio Grande do Sul achando que ia ter confisco e o prefeito teve que vir e explicar que não ia ser confisco. E a desinformação é muito tóxica, é muito ruim, é importante que a informação chegue, que um decreto quando vai sair seja esclarecido antes, que as pessoas saibam o que vai acontecer, previsibilidade, isso é importantíssimo, acolhimento, é papel do Estado fornecer tudo isso, não é só dar dinheiro, é importante atender às necessidades da população, que são muitas e vão muito além do dinheiro. O João, dando ainda uma continuidade de toda a estrutura que foi afetada, né? 682 escolas, portanto, estão afetadas, unidades de ensino, 1.347 templos religiosos, 2.601 propriedades agropecuárias e também outros 48 mil edifícios usados para outras finalidades. Então, o que dá uma dimensão do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então, essa iniciativa deve ser acelerada, João? Não tenho dúvida, ela demorou já demais, né? Porque essa questão das tendas provisórias lá para você pelo menos separar as famílias é urgentíssimo, né? O Estado deveria requerer aos particulares que têm essas estruturas, o próprio Estado, muitas prefeituras têm também, porque a gente sabe, você fica num ambiente coletivo, você tem horário para apagar luz, você tem horário para acordar, você perde a sua individualidade, é um ambiente realmente de coletivismo coletivo. Coletivo, né? Está faltando isso, como a Mônica colocou, dessa parametrização desde a infância, né? Nos países que tem tragédias, as pessoas já sabem o que tem que fazer. Ó, tocou a sirene, você faz isso, tal situação, vocês vão para cá, vocês separam os animais, vocês levam para o andar de cima, e aqui a gente não tem isso, né? O que ficou evidente é que se fosse uma guerra, a gente estaria perdido. Se não fossem os voluntários, então nem se fala. São necessários vários pontos, né? Você precisa identificar quais as urgências, né? Os controles necessários, as priorizações, né? Com os grupos prioritários, né? Porque tem pessoas que têm problema de saúde, precisa fazer hemodiálise, né? Tem dificuldade de locomoção, precisa desses grupos prioritários, né? Uma maior atenção também. A checagem, os processos, as entregas, tá tudo muito moroso, muito discurso. Essa questão das moradias provisórias, ela chama atenção nesse ponto, Marcelo, porque isso já era para ter sido falado no primeiro dia, né? Porque as pessoas já vão completar 10 dias num abrigo, num ambiente fora da sua casa, né? Você tem, como eu disse, regras, horários a cumprir. Você não é o chefe do lar naquele ambiente. Você está sujeito, como se estivesse no exército. Ó, vamos apagar a luz, todo mundo dorme. Então, não tem nem o mínimo da sua conduta individual ali com a sua família, você perde. E também a questão dos animais, né? Os animais não podem ficar ali nos abrigos com as pessoas, né? Tem que ir para outros lugares. Então, é a sua perda de referência, né? E já começam os danos psicológicos também que já estão acontecendo. O governo tem que ser mais ágil, porque a gente ouve muito discurso e pouca prática. Sérgio Zagarino, infelizmente também ouvimos aí denúncias de abuso, então dando, né, a dimensão desse problema mesmo. Claro, é preciso acolher naquela fase emergencial, mas agora então essa iniciativa pode de fato aí dar uma situação mais digna, inclusive, para as pessoas. Olha, Marcelo, as pessoas querem segurança, eu não tenho dúvidas, principalmente essas que já estão sofrendo e estão nesses abrigos. Hoje são aproximadamente 80 mil pessoas que estão em situações de abrigo lá no Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvidas que é acertada a decisão do governo de criar essas cidades provisórias.
Agora, qual vai ser o formato que será feito isso? Eu concordo com o João, realmente já deveria ter sido feito. Tanto é verdade que, além da criação dessas cidades provisórias, que eles chamam... Na verdade, qual que é a ideia ali? Na entrevista do vice-governador ficou bem claro. É fazer com que, aos poucos, os locais que estão sendo utilizados de forma provisória como abrigos, eles retomem a sua funcionalidade. Então, é tirar as pessoas desses abrigos que são provisórios e colocar essas pessoas, durante um prazo aí de 3, 4 meses, em abrigos, de fato, criados para serem abrigos. E nesse local vai ter banheiro, vai ter um local talvez adequado para o pet, se essa pessoa conseguiu resgatar. Abrigo para ser abrigo. E os locais que estão servindo de abrigo provisório vão retomar a funcionalidade. Igreja, ginásios, escolas, porque a gente não pode esquecer que a vida também tem que retomar. A partir do momento que ocorreu a tragédia e a água estava lá em cima, a escola parou, a igreja não funcionou, o comércio não funcionou. A água está descendo, a gente está começando a enxergar o cenário de caos, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter um pouquinho de esperança e acreditar que as coisas elas vão voltar ao normal e o poder público tem o dever de passar essa tranquilidade. E no que você comentou, Marcelo, dentro desses... No abrigo provisório é mais difícil da gente conseguir manter um poder de segurança ali. Agora, no que for construído, eu não tenho dúvidas de que é obrigação, sim, de quem for construir. E lembrando, gente, não é nada disso vai ser construído de graça, tá? O Estado não tem poder de chegar lá e fazer de graça, é tudo pago. Então, a gente tem que exigir, nós, principalmente que não somos do Rio Grande do Sul, temos que exigir que o recurso público para ser utilizado em abrigo, que é destinado para esse fim, tem que ser muito bem feito, tem que ser aplicado, tem que ter câmera de monitoramento se for o caso, tem que ter agente de segurança para cuidar desse tipo de ocorrência lá dentro, que é lamentável. Nós não podemos admitir que em situações de calamidade pública ainda tenham pessoas muito mal intencionadas que acabam cometendo esses crimes. Espero que, se identificadas, elas apodreçam na prisão, porque é isso que elas merecem.